para nossa terceira aula do Lyrics. Aqui eu acho que não ficou muito bem claro como que você acrescenta na parte de mídia, uma mídia para você tocar aqui. Eu vou minimizar, mas é muito simples. Você pega, puxa e arrasta. Pronto, acabou. Dessa forma que você coloca aqui. E você quiser, você pode chegar e abrir pelo diretório, mas eu prefiro arrastar tudo porque é muito mais fácil, muito mais intuitivo você chegar, puxar e arrastar. Beleza? Aí você, dois cliques, exibe a foto. Pronto. Show de bola. Vamos deletar aqui. Show. Vamos lá. É... Uma das coisas aqui que eu acho muito interessante do Lyrics é a nossa aba música, que eu acho que é uma das melhores coisas que tem nesse programa. Mas a gente tem a aba arquivos, né? Aí temos todas essas abas, você pode explorar com calma. A aba novo que a gente tem, né? Música, todas essas coisas, tema, para você criar nova música, novo tema, tudo isso daí. Beleza. Essas daqui é quando você quer criar, por exemplo, nova música. Você quer criar uma música do zero, você mesmo digitar e tudo assim. Mas a gente quase não usa isso. É só mais quando você vai botar uma música que você não tem na internet, porque ou quando você não tem a possibilidade, um computador que está sem internet, e aí você não tem esse arquivo em lugar nenhum, aí você vai ter que digitar tudo à mão. Aí você cria na pasta novo, na, na aba novo. Mas aqui a gente vai ver como que cria uma música rápido. É menos de 5 minutos a gente cria uma música aqui totalmente editável. O que vai acontecer aqui? A gente vem na aba música e a gente tem duas ferramentas de pesquisa, a do Google e a do Lyrics. Eu prefiro a do Google, acho que é a melhor que tem. E a outra também dá para pesquisar, mas eu prefiro essa do Google. Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui a pesquisa. Eu já tinha pesquisado uma música, é essa mesmo que eu quero, oferta maior. Repare que quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele mostra já a letra de música que tem nesse link. Então você não tem que ficar lá perdendo tempo lá copiando a letra, selecionando tudo para copiar. Clicou, mostrou que a letra de música é essa, beleza. Criar música. E aí, fácil assim. Criou a música rapidinho, com título, com tudo. Ele entende todas as coisas, o título, a- ele já mostra quem foi o cantor e tudo. Aí beleza. Eu quero que essa música tenha vários slides, porque esse tipo de exibição aqui vai ser impossível lendo uma tela de TV. Então, se as telas que você tem são telas pequenas, relativamente pequenas pelo tamanho da nave da igreja e tudo, e geralmente a maioria das igrejas está entrando numa tendência de exibir ou em telão, tela de LED ou em TV, a gente precisa separar essa música em mais slides. Como é que eu faço isso? Enter. Dou Enter, separei, viu? Dou Enter, separei. Enter, separei. Aí, dou Enter, separei. Enter, Enter. Pronto. Tudo separadinho. Aí o que que acontece? Você tem como editar o fundo por esse ícone, o fundo do tema, aí você escolhe, você pode escolher o tema que já tem, que é aquele tema que abre na paleta, naquela paleta que é ao lado, eu não consegui arrastar a aba, né? Mas é essa paleta que é ao lado, esse tema, não dá para poder arrastar. Fechar isso daqui. Aí você tem imagem, você tem vídeos, que são GIFs, no caso animados, que vão ficar no fundo. Você tem minhas imagens, meus vídeos. Como eu não tenho nada nas minhas imagens, só o que veio com o sistema e não tem nada nos meus vídeos, vai estar vazio. Aí você coloca esses vídeos aqui para poder ficar atrás como GIF. Por exemplo, se eu escolher essa daqui, ó, tá vendo?
Vou dar uma... Mostrei para vocês aqui. E aí o que que acontece? Esse tema sobrepõe, tá vendo? Ele fica só nesse slide e os outros ficam sem. Ficam com o tema que já estava aqui escolhido. Se eu quiser que esse tema permaneça, esse tema cinza aqui permaneça, meio cinza meio chumbo permaneça, eu vou aqui em salvar tema para a música. E aí seleciono. Aí o que acontece? Mesmo que eu salve aqui, feche e modifique o tema, não vai modificar. Agora olha só, presta atenção. Vou editar aqui de novo. Se eu chegasse e tirasse, vou tirar essa seleção, vou colocar. Toda vez que eu colocar, clicar num tema, tá vendo? Ele muda de acordo com o que eu colocar no tema. Os sistemas já criados que já tem aqui, ele vai mudar. Aí quando eu vim aqui, ó, é um tema completamente diferente. Ó, menos, percebeu? Menos onde eu modifiquei. Se eu fechar, ele vai sair. Então eu posso modificar separadamente, escolhendo cada imagem para cada slide, mas não é geralmente assim que a gente faz, né? A gente pode até diferenciar no primeiro slide, que é o do título da música, mas os outros seguem o padrão do mesmo tipo de arte. Então como é que eu prefiro fazer? Eu prefiro configurar um template quando eu quero criar do que chegar e ficar modificando é, do que eu chegar e ficar modificando à mão assim, porque dá mais trabalho. É, mas antes da gente partir para esse tipo de coisa, eu vou apresentar algumas modificações. Dentro dessas modificações tem a modificação avançada, que eu não vou tocar nessa aula, que fica muita coisa para absorver. Eu posso fazer depois, mais para frente, um vídeo só disso. Mas o que que a gente tem aqui para poder... Vamos supor que você criou assim, rápido assim, escolheu um tema que já tinha, mas vamos voltar para aquele tema, só para poder ficar. Aí vamos escolher que a gente já escolheu um tema que já tinha, só que a gente, pô, quer só mudar as configurações da fonte, das fontes. O que que eu faço? Eu clico aqui, ó, nessa segundo botãozinho, sem ser o botãozinho da imagem, o segundo botãozinho, e eu tenho as configurações aqui. Então eu posso botar em negrito, itálico, maiúsculo, tamanho da fonte eu posso configurar. Só que o tamanho da fonte aqui é em porcentagem. Quando a gente for para poder configurar o tema, lá é por tamanho de fonte mesmo. Aqui é por porcentagem, aqui é diferente. Porque ele insere tipo um código na frente do slide aqui. Então, quando você for fazer, quando você for fazer aqui as modificações, você tem que sempre ou quando você for botar o código, é sempre antes do código. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Mas vamos aqui para a primeira modificação. É, então vamos aqui para a primeira modificação. Então eu tenho aqui, eu posso colocar negrito. Quando eu coloco negrito, ele não tem modificação porque essa fonte já deve ser uma fonte que não tem negrito. Mas se eu colocar em itálico, ó, já mudou aqui. Negrito, negrito realmente não tem modificação. Maiúsculo, aí tudo ficou em maiúsculo. Eu quero, vamos botar mais 70 nessa. Não, 60 acho que tá bom, 50 tava bom. Mais 50. Perceberam? Então, essas modificações do texto eu posso fazer aqui para fazer rapidinho. Botei todos os códigos. Aí o que que eu faço aqui? Você também já poderia digitar dessa forma. Repara só uma coisa aqui, antes de eu continuar. Você tem aqui você tem aqui as primeiras letras N, I, M, que são os códigos aqui. Você coloca hashtag, hashtag. Aí você vai colocar N, se você quiser em negrito, I, se você quiser em itálico, ó,
se você colocar, tá vendo? Tem que seguir exatamente essa ordem. Se eu coloquei o N aqui, ele foi na frente do I e do M, porque tem que ser NIM 50. E aí eu vou botar N negrito, itálico, maiúsculo e aumentar 50% da fonte. Se eu quiser que isso se repita em todas aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ou ao digitar, e vou dar Ctrl V para colar. Repara o seguinte, eu coloquei um espaço entre os dois. Por quê? Por que ficou esse espaço aqui? Porque se eu colocar ela aqui, ó, no meio das duas, eu emendo e ele vira parte do texto. Então, para que o programa entenda que isso é um código, eu tenho que dar espaço. Aí, beleza, eu tenho aqui o código. Show de bola. Aí eu vou colocar o código em todo mundo. Beleza? Todo mundo. Lembrando que sempre tem que ter um espaço. Sempre tem que ter um espaço quando eu for colocar aqui, porque senão eu emendo os textos. Beleza. Todo mundo está formatado como eu queria. Show de bola. Aí eu posso até salvar isso. Salvei. Agora ele vai ficar dessa forma, tá vendo? E não vai modificar, mesmo que eu coloque em outro tema aqui. Show de bola. Mas como eu prefiro fazer? Vou mostrar para vocês aqui como eu prefiro fazer. Eu prefiro fazer direto no tema, criar um tema novo. Por quê? Porque eu já coloco todas as configurações que eu preciso nesse tema novo. Então eu posso alterar o plano de fundo, aí eu posso aqui colocar, alterar a fonte, colocar negrito, tirar de negrito, tá vendo? Colocar em itálico, tirar de itálico, todas essas coisas que são fundamentais para a edição de um bom layout aqui. Então, eu vou fazer uma edição rapidinho para vocês saberem mais ou menos como que faz, mas isso aí vai ficar a critério de vocês, os temas que vocês quiserem criar, porque gosto é muito subjetivo, né? Então, vamos aqui. É, Então, primeira coisa, vamos alterar o tema. Aqui eu posso escolher uma cor de fundo, uma animação, uma textura, uma imagem, um vídeo, que seja um vídeo meu. Mas eu não tenho vídeo, então eu vou para imagem, textura, ou animação ou cor. As animações, que são GIFs, se você pode perceber aqui, são todos GIFs. Eu tenho que baixar para poder utilizar. Essas daqui que estão com esse certinho aqui verde, quer dizer que eu já baixei. Aí eu posso baixar, tá vendo? Baixa rapidinho, não demora muito para baixar, já posso utilizar. Mas eu vou usar aqui uma imagem de fundo. Vou utilizar essa imagem aqui. É, Aí o que acontece? Veio o plano de fundo, aí vamos configurar. Eu gostei dessa fonte, vou deixar essa fonte mesmo. Vamos configurar aqui uma cor das fontes. Eu posso colocar na cor cinza, ou eu posso fazer o quê? Eu posso chegar e escolher uma cor, capturar. Ele abre essa aba aqui e eu vou capturar uma cor do layout. Eu particularmente prefiro colocar uma cor que já esteja no layout, para você não ficar acrescentando mais informação. Então eu prefiro colocar nessa cor, ou escolher uma cor que já tenha, para você acrescentar menos informação. Porque quando eu coloco as letras, as fontes, o tipo da fonte é uma informação, o texto em si é uma informação. Quando eu coloco mais uma cor diferente, se eu colocasse uma cor muito cheguei aqui, seria mais uma informação. Então, quanto mais informação, mais dificulta a leitura da pessoa que está lá. E aí tem que ser uma leitura fácil para qualquer pessoa, a mais humilde, a mais simples, conseguir entender e ler bem o que você está colocando. Então, beleza. Repare que aqui, na hora de fazer o tamanho da fonte, eu tenho, falo a porcentagem aqui, mas é tamanho de fonte mesmo, igual você tem no Word, em outros programas de edição de texto.
Aí você tem tamanho 40, você pode botar tamanho 32. Tamanho 32 não deu muita diferença não. 28, deixa eu ver. Que esse problema... Tá aqui, 12. Tamanho 12, tamanho 14. É, do tamanho 20 pra lá não tem muita diferença não, gente. Então vamos ficar no tamanho 16. Não, 16 não. Vamos ficar no tamanho 14. Vamos ficar no tamanho 14, que esse é um tamanho bom. Que o tamanho 16, ele estava pegando um pouco de cima dos tijolos, então você não consegue ler o que está lá. Para não correr o risco de uma letra longa estar lá, a gente deixa nesse tamanho aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também para poder melhorar a leitura e mesmo que tenha uma coisa mais escura ou da tom da letra não ficar ruim no seu template que você está criando, é você colocar um efeito de contorno ou de brilho. Como assim, Weiclos? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Escolhi um efeito de brilho. Aí aqui eu vou aumentar esse efeito. Tá vendo? Coloco esse efeito, porque mesmo que se vá para cima do tijolo, não tem problema. Eu prefiro esse efeito de brilho do que o efeito de contorno. Acho que fica mais clean e mais bonito. Beleza. Aí a gente tem cor de fundo, que não é uma coisa que a gente vai editar, porque a gente está usando uma imagem. Você tem contorno, comentário. Esse daqui eu não utilizo. Configurações, isso aqui também não utilizo, não utilizo. Beleza. Já fiz o template como eu queria. Vou salvar. E aí eu tenho o template salvo na minha galeria de template. Aí, beleza. Repare que essa edição do template foi até bem simples. O que que eu vou fazer agora? Vou chegar aqui, entrar na minha música, eu vou editar ela aqui, e aí eu escolho o meu template novo. Olha só como é que ficou. Todo mundo já colocado no lugar. Repare que algumas coisas entram um pouquinho em cima do tijolo e não teve problema por causa daquele brilho que eu coloquei de fundo. E esse programa não é limitado só aos templates que ele tem. Você pode chegar e botar outras imagens da sua preferência, criar imagens novas e colocar elas aqui. Você tem como exportar esse tema. Um tema que eu gostei, eu exporto, ele fica num arquivinho pequenininho. Você, quando chegar na sua igreja, você importa ele. Você abre esse tema lá e aí ele fica na sua galeria de temas lá. Então, essa foi a aula de temas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda mensagem para mim, que eu vou estar procurando fazer uma outra aula para poder responder mais dúvidas de vocês. Então, grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.